Quando falamos sobre filmes cult dos anos 80, poucos conseguem misturar ação policial, ficção científica e terror corporal da forma que o filme chamado no Brasil de Escondido com o título original The Hidden fez em 1987. O filme original conquistou fãs justamente porque parecia diferente de tudo que existia na época. Enquanto outros longas mostravam invasões alienígenas em larga escala, O Escondido apostava em algo mais assustador, uma criatura capaz de abandonar um corpo e assumir outro ser humano. A ideia era simples, mas extremamente eficaz. O alienígena podia estar em qualquer lugar. Podia ser qualquer pessoa. E ninguém estava seguro. 6 anos depois, a produtora resolveu voltar a esse universo com uma continuação lançada diretamente para o mercado de vídeo chamada no Brasil de O Escondido 2 com o título original The Hidden 2, dirigido por Seth Pinsker e distribuído pela New Line Cinema. Mas a pergunta era inevitável. Como continuar uma história que aparentemente já havia terminado? A resposta dos roteiristas foi bastante ousada. Em vez de simplesmente trazer o mesmo monstro de volta, eles criaram uma nova geração de criaturas. E é exatamente aí que começa a nossa história. Uma curiosidade interessante é que o segundo filme praticamente reconstrói o final do original. A criatura alienígena havia sido derrotada. Porém, antes de morrer, ela deixou para trás algo extremamente perigoso. Ovos. Esses ovos carregavam uma nova geração da espécie. Uma espécie que poderia se espalhar pela Terra caso ninguém a impedisse. Esse conceito muda completamente a escala da ameaça. No primeiro filme havia apenas um invasor. Agora existiam vários. E isso permitia aos roteiristas criar uma história muito mais ampla. No início dos anos 90, Hollywood passava por uma mudança importante. O mercado de VHS estava explodindo. Milhões de pessoas alugavam filmes todos os finais de semana. Os estúdios perceberam rapidamente que não precisavam mais depender apenas dos cinemas. Muitas continuações começaram a ser produzidas exclusivamente para vídeo. Foi exatamente o caso de O Escondido 2. A produção foi concebida como um lançamento direto para VHS, sem a grande campanha publicitária que normalmente acompanhava os lançamentos cinematográficos. Isso acabou influenciando bastante o orçamento do filme. E esse orçamento reduzido afetaria praticamente todos os aspectos da produção. Uma das maiores diferenças entre os dois filmes está atrás das câmeras. O diretor original não retornou. Dessa vez o projeto ficou nas mãos de Seth Pinsker. Além de dirigir, ele também participou da escrita da história. Para muitos fãs, essa mudança foi percebida imediatamente. O primeiro filme possuía um ritmo frenético. A continuação tenta seguir um caminho mais focado na mitologia dos alienígenas. Ao invés de apenas mostrar perseguições e explosões, o roteiro dedica bastante tempo para explicar a origem da espécie. E isso divide opiniões até hoje. Alguns fãs gostam da expansão do universo. Outros acreditam que a sequência perdeu parte da energia do original. Talvez a maior decepção para os admiradores da franquia tenha sido a ausência de Kyle MacLachlan. No filme original ele interpretava Lloyd Gallagher, um dos personagens mais carismáticos da história. Gallagher era um policial alienígena que perseguia o criminoso invasor. Sua atuação ajudou a transformar o primeiro longa em um clássico cult. Quando a sequência foi anunciada, muitos fãs acreditavam que ele retornaria. Mas isso não aconteceu. O ator não participou efetivamente da continuação. Sua presença ficou limitada a imagens reutilizadas e referências ao personagem. A produção precisou encontrar uma solução para preencher esse vazio. E assim surgiu um novo herói. O novo protagonista recebe o nome de MacLachlan. Curiosamente, o nome parece uma homenagem indireta a Kyle MacLachlan, embora represente um personagem totalmente diferente. MacLachlan é outro policial alienígena. Ele é enviado à Terra para investigar o reaparecimento da ameaça. O papel ficou com o ator Rafael Sbarge. Na época, Rafael ainda estava construindo sua carreira. Anos depois ele ficaria muito conhecido por participações em séries de televisão e trabalhos de dublagem. Seu desafio era enorme. Ele precisava substituir um personagem que os fãs adoravam. E fazer isso sem parecer uma simples cópia de Gallagher.
Durante o filme, Rafael interpreta um alienígena muito diferente do personagem original. Enquanto Gallagher era frio, misterioso e quase implacável, McLachlan demonstra mais curiosidade sobre os seres humanos. Ele observa os costumes da Terra. Tenta compreender emoções. E frequentemente parece deslocado no ambiente humano. Essa abordagem torna o personagem mais acessível. Mas também reduz parte do mistério que fazia Gallagher funcionar tão bem. Mesmo assim, muitos fãs reconhecem que Rafael fez o melhor possível dentro das limitações do roteiro. Se existe alguém que realmente herda o legado do primeiro filme, essa pessoa é Kate Odd. Ela interpreta Julie Beck, filha de Tom Beck. Anos após os acontecimentos do primeiro filme, Julie tornou-se policial. Isso cria uma ligação emocional muito forte com o longa original. Julie cresceu ouvindo histórias sobre os acontecimentos envolvendo os alienígenas. Agora ela própria precisa enfrentar essa ameaça. A personagem acaba se tornando o coração da narrativa. Grande parte do peso dramático da história recai sobre ela. Outro personagem importante que retorna é Tom Beck. Mas existe um detalhe curioso. O ator original não interpreta a versão principal do personagem. Agora Beck é vivido por Michael Veldin. Na história, Beck continua abrigando o alienígena benevolente. Porém, anos de convivência começaram a destruir seu corpo. A energia necessária para manter o alien vivo está literalmente consumindo sua força vital. Essa é uma das ideias mais interessantes do roteiro. Ela mostra que mesmo os bons alienígenas têm consequências devastadoras para seus hospedeiros humanos. Talvez o elemento mais ambicioso de O Escondido 2 seja a expansão da mitologia. O filme revela que a espécie alienígena seguiu dois caminhos evolutivos diferentes. Um grupo tornou-se composto por criminosos violentos, seres impulsivos e dominados por desejos extremos. O outro grupo evoluiu além da matéria física. Transformaram-se em entidades de energia pura. Essa explicação tenta responder perguntas que o primeiro filme nunca abordou. De onde vinham essas criaturas? Por que algumas eram violentas e outras não? Como sua sociedade funcionava? A continuação finalmente oferece respostas. Uma curiosidade pouco comentada é que os primeiros minutos do filme reutilizam cenas do original. A intenção era dupla. Primeiro, relembrar os acontecimentos anteriores. Segundo, economizar recursos de produção. Esse tipo de reaproveitamento era extremamente comum em sequências lançadas diretamente em VHS. Embora alguns espectadores tenham criticado essa decisão, ela ajudava novos espectadores a entenderem rapidamente a história. Enquanto O Escondido era essencialmente um thriller policial com elementos de ficção científica, O Escondido 2 tenta se transformar em algo maior. A continuação amplia a mitologia. Apresenta novos personagens. Explora a origem da espécie alienígena. E coloca a filha de Tom Beck no centro da batalha. Mas os desafios da produção estavam apenas começando. Se a primeira parte da nossa história mostrou como O Escondido 2 nasceu e quais mudanças foram feitas em relação ao clássico de 1987, agora é hora de entrar nos bastidores. E aqui encontramos uma realidade muito diferente daquela imaginada pelos fãs. Ao contrário do primeiro filme, que teve uma produção relativamente confortável para os padrões da época, O Escondido 2 precisou enfrentar limitações financeiras, cronogramas apertados e uma enorme pressão para entregar uma continuação digna de um clássico cult. O resultado foi uma produção cheia de improvisos, criatividade e algumas decisões que até hoje despertam curiosidade. Uma das primeiras coisas que a equipe percebeu era que não teria os mesmos recursos do filme original. A New Line Cinema acreditava que a sequência poderia funcionar bem no mercado doméstico, mas não pretendia investir valores comparáveis aos de um grande lançamento para os cinemas. Isso obrigou a equipe a encontrar maneiras inteligentes de economizar dinheiro. Muitos cenários foram reaproveitados. Locações precisaram servir para várias cenas diferentes. Algumas áreas industriais de Los Angeles foram filmadas de ângulos distintos para parecerem locais completamente novos. Esse tipo de solução era muito comum nas produções diretas para VHS dos anos 90.
O público normalmente não percebia essas reutilizações porque assistia ao filme apenas uma ou duas vezes. Hoje, porém, os fãs mais atentos conseguem identificar várias dessas estratégias. Grande parte das gravações aconteceu na região de Los Angeles. Isso não era apenas uma questão artística. Era também uma necessidade econômica. Filmar próximo dos estúdios reduzia custos de transporte, hospedagem e logística. Muitas cenas noturnas foram realizadas em áreas industriais pouco movimentadas. Esses locais ajudavam a criar a atmosfera sombria que a história exigia. Ao mesmo tempo, permitiam que a equipe trabalhasse sem gastar muito dinheiro com fechamento de ruas ou controle de tráfego. Diversos fãs acreditam que essas locações contribuíram para o visual mais sombrio do filme. Enquanto o primeiro longa possuía um aspecto mais urbano e movimentado, a sequência transmite uma sensação constante de isolamento. Um dos maiores desafios da produção era mostrar uma nova geração das criaturas. Os realizadores sabiam que simplesmente repetir o mesmo visual do primeiro filme não seria suficiente. O público precisava sentir que estava diante de uma ameaça diferente. Por isso, os artistas de efeitos especiais começaram a experimentar novas formas para os alienígenas. Alguns conceitos iniciais mostravam criaturas muito maiores e mais agressivas. Entretanto, essas ideias foram descartadas porque seriam caras demais para serem produzidas. A solução foi desenvolver criaturas menores, porém mais rápidas e assustadoras. Essa decisão acabou funcionando bem dentro das limitações do orçamento. Além disso, permitiu que os efeitos fossem executados de maneira mais convincente. Uma figura importante da produção foi Todd Masters. Na época, ele já demonstrava talento para criar criaturas, próteses e maquiagens especiais. Sua equipe precisou encontrar um equilíbrio delicado. Os monstros precisavam parecer convincentes, mas também precisavam ser baratos de construir. Isso exigiu muito trabalho artesanal. Cada criatura era composta por várias peças diferentes. Algumas partes eram moldadas em látex. Outras utilizavam espuma especial. Em determinados momentos eram utilizados mecanismos simples para criar movimentos. Hoje, olhando para trás, muitos fãs consideram esses efeitos mais interessantes do que alguns CGI produzidos anos depois. Isso porque os monstros realmente estavam presentes no set. Os atores podiam vê-los, tocar neles e reagir de maneira natural. Atualmente, quase qualquer criatura pode ser criada digitalmente. Mas no início dos anos 90 isso era praticamente impossível para uma produção de baixo orçamento. O CGI ainda estava dando seus primeiros passos. Filmes gigantescos conseguiam utilizá-lo. Produções menores não. Por esse motivo, O Escondido 2 depende quase totalmente de efeitos práticos. E isso acabou se tornando uma de suas características mais apreciadas pelos fãs modernos. Muitos espectadores que descobrem o filme hoje elogiam justamente essa abordagem. Os monstros possuem textura. Possuem peso. Parecem ocupar espaço real dentro das cenas. Enquanto os técnicos enfrentavam problemas nos bastidores, Rafael Sbarge tinha outro tipo de desafio. Ele precisava convencer os fãs de que seu personagem merecia ocupar o espaço deixado por Gallagher. E isso não era fácil. Kyle MacLachlan havia se tornado um dos elementos mais lembrados do filme original. Qualquer comparação seria inevitável. Por esse motivo, Rafael optou por não tentar imitar seu antecessor. Em vez disso, desenvolveu uma interpretação própria. Seu personagem é mais observador, mais humano, mais emocional. Essa escolha dividiu opiniões. Alguns fãs gostaram. Outros preferiam o estilo misterioso do personagem original. Mas praticamente todos concordam que Rafael entregou uma atuação sincera dentro das circunstâncias disponíveis. Kate Odd também teve uma participação muito ativa durante as filmagens. Diversas cenas exigiam perseguições, corridas e confrontos físicos. Embora dublês fossem utilizados em momentos específicos, a atriz participou diretamente de boa parte dessas sequências. Isso ajudou a tornar Julie Beck uma protagonista mais convincente. Os produtores queriam que ela transmitisse força sem perder o lado emocional da personagem.
Afinal, Julia não era apenas uma policial. Ela também carregava o peso da história de seu pai. Essa combinação entre vulnerabilidade e determinação acabou se tornando uma das características mais marcantes da personagem. Uma curiosidade interessante é que a equipe tentou aproximar a sequência do terror corporal. O primeiro filme misturava ação e ficção científica. Já o segundo investe mais em transformações grotescas e criaturas deformadas. Isso pode ser percebido em várias cenas envolvendo os hospedeiros dos alienígenas. A intenção era criar desconforto. Fazer o público sentir que aqueles corpos estavam sendo invadidos e modificados por algo completamente estranho. Esse tipo de horror era muito popular na época, especialmente após o sucesso de diretores como David Cronenberg. Mesmo sem os mesmos recursos, a equipe tentou incorporar parte dessa influência. Durante a pós-produção, algumas sequências chegaram a gerar discussões internas. Os produtores estavam preocupados com o ritmo do filme. Algumas cenas explicavam detalhes da origem dos alienígenas. Outras aprofundavam a relação entre os personagens. Embora fossem interessantes para a narrativa, havia receio de que tornassem o filme lento demais. Por isso, parte desse material acabou reduzida na edição final. Muitos fãs acreditam que versões mais longas dessas cenas poderiam ter desenvolvido melhor a mitologia apresentada pela sequência. Infelizmente, não existem registros públicos indicando que uma versão estendida tenha sido concluída. Assistir O Escondido 2 hoje é quase como abrir uma cápsula do tempo. Os carros, as roupas, os cenários, a fotografia. Tudo remete diretamente ao início da década de 1990. Isso cria um charme especial para os fãs de cinema daquela época. O filme pode não ter orçamento dos grandes sucessos do período, mas preserva perfeitamente a estética característica das produções lançadas em VHS. E justamente por isso ele continua despertando interesse décadas depois. Quando foi lançado, O Escondido 2 não recebeu grande atenção. Muitas pessoas sequer sabiam que existia uma continuação. Mas o tempo acabou trabalhando a seu favor. Com o crescimento da internet, fóruns de terror e comunidades dedicadas a filmes cult começaram a redescobrir a obra. Fãs passaram a discutir detalhes da história, comparar os efeitos especiais, analisar a mitologia apresentada na sequência. E pouco a pouco o filme ganhou um novo público. Hoje ele é visto como uma curiosidade interessante do cinema de ficção científica dos anos 90. Talvez não tenha alcançado o mesmo prestígio do original, mas conquistou seu próprio espaço entre os colecionadores e admiradores do gênero. Apesar das limitações financeiras, a equipe de O Escondido 2 conseguiu entregar uma continuação ambiciosa. Os bastidores foram marcados por improvisação, criatividade e muito trabalho artesanal. Os efeitos práticos ajudaram a criar criaturas memoráveis. O elenco assumiu a difícil missão de continuar uma história querida pelos fãs. E o filme expandiu significativamente a mitologia da franquia. Mas ainda falta falar sobre o elemento mais importante de todos. Depois de entender como O Escondido 2 foi criado e como funcionou sua produção cheia de limitações e soluções criativas, chegou a hora de olhar para o filme em si. Nesta última parte, vamos mergulhar na narrativa completa, analisar cenas importantes, entender o final em detalhes e explorar curiosidades pouco conhecidas sobre o lançamento e o impacto da obra. Mesmo sendo uma sequência direta para vídeo e frequentemente esquecida, O Escondido 2 construiu uma história mais complexa do que muitos imaginam. A narrativa do filme segue duas linhas principais que vão se cruzando ao longo da trama. De um lado, temos Julia Beck, agora policial, lidando com uma série de crimes estranhos e violentos que parecem não ter explicação humana. Do outro lado, temos Mac Lachlan, o agente alienígena enviado para investigar o retorno da ameaça que quase destruiu a Terra anos antes. E no fundo disso tudo está Tom Beck, cuja existência continua ligada ao alienígena benevolente que habita seu corpo. Essa estrutura cria uma sensação constante de tensão, porque todas as linhas narrativas apontam para o mesmo problema: a nova geração dos alienígenas criminosos está surgindo. Logo no início da trama, o filme estabelece o retorno da ameaça. Corpos começam a aparecer em circunstâncias inexplicáveis.
As vítimas apresentam sinais de transformação interna, como se algo estivesse consumindo seus organismos por dentro. Essas cenas são importantes porque mostram a principal diferença entre o primeiro e o segundo filme. Enquanto o original focava na perseguição de um único invasor, a sequência mostra um fenômeno em expansão. Não é mais um caso isolado. É uma infestação. Julie Beck não é apenas uma policial investigando crimes. Ela carrega uma herança emocional extremamente pesada. Seu pai enfrentou essas criaturas no passado. E agora ela precisa lidar com algo que ele tentou impedir anos atrás. Isso cria uma camada dramática muito forte na narrativa. Em várias cenas, Julie revisita arquivos antigos, tenta entender o que aconteceu no primeiro caso e busca conexões entre os eventos. Essa investigação funciona quase como um paralelo entre passado e presente. Enquanto Julie atua na Terra, Mac Lachlan trabalha de forma mais discreta. Ele é um agente alienígena infiltrado entre humanos. Sua missão é identificar e eliminar os novos hospedeiros antes que a situação saia do controle. O interessante aqui é que o filme explora sua dificuldade em compreender emoções humanas. Ele observa comportamentos. Analisa padrões. Mas frequentemente se mostra confuso diante de reações emocionais que não fazem sentido para sua lógica alienígena. Essa característica reforça o tema central da franquia, o choque entre espécies e formas de consciência completamente diferentes. Um dos elementos mais curiosos da sequência é a continuidade do alienígena que habita Tom Beck. Diferente dos criminosos, ele pertence a uma facção evoluída. Sua presença no corpo humano é, teoricamente, benéfica. Mas o filme deixa claro que isso tem um custo altíssimo. O corpo de Beck está se deteriorando lentamente. Ele está sendo consumido pela energia necessária para manter o alien vivo. Essas cenas adicionam um tom trágico à história. Não existe solução perfeita. Mesmo a boa opção tem consequências graves. As criaturas da sequência são apresentadas de forma mais agressiva e caótica. Quando um hospedeiro é tomado, seu comportamento muda rapidamente. O corpo começa a reagir de forma violenta. Movimentos bruscos. Força desproporcional. E uma sensação constante de instabilidade. Essas cenas foram criadas para transmitir desconforto físico. O público não deveria apenas ver o monstro. Deveria sentir o processo de transformação. Um dos momentos centrais da história acontece quando Julie finalmente compreende a escala da ameaça. Ela descobre que os casos não são isolados. Existem múltiplos hospedeiros ativos. E a reprodução da espécie está acontecendo de forma contínua. Essa revelação muda completamente o tom da narrativa. O que parecia uma investigação policial se transforma em uma crise global. No terceiro ato, todas as linhas narrativas se encontram. Julie, Mac Lachlan e os eventos envolvendo Tom Beck convergem para o confronto final contra a nova geração dos alienígenas. A batalha não acontece em um único lugar. Ela envolve perseguições, confrontos físicos e a tentativa de impedir a disseminação da espécie. Os efeitos práticos ganham destaque aqui. As criaturas aparecem em momentos rápidos e intensos, reforçando o caos da situação. O desfecho do filme é relativamente aberto. Os protagonistas conseguem conter parte da ameaça imediata. Mas o problema não é totalmente eliminado. Os ovos e formas iniciais da espécie ainda representam um risco. Isso sugere que a batalha não terminou de verdade. Na prática, o final funciona como uma continuidade aberta, deixando espaço para novas histórias. No entanto, nenhuma sequência direta foi produzida depois disso. Uma das partes mais emocionais do final envolve Tom Beck. O corpo dele continua deteriorando devido à presença do alien benevolente. O filme sugere que sua sobrevivência não pode continuar indefinidamente. Isso cria uma sensação de sacrifício inevitável. Mesmo sendo uma entidade positiva, o alien não pode coexistir com o corpo humano sem destruí-lo lentamente. Essa é uma das ideias mais sombrias do roteiro. Durante o desenvolvimento, o filme chegou a ser chamado de The Hidden, The Spavin, em referência direta à nova geração de alienígenas. O filme utiliza trechos do original logo no início para economizar tempo de produção e contextualizar novos espectadores.
Embora seja uma sequência direta, vários elementos do primeiro filme são simplificados ou reinterpretados para caber no novo roteiro. O lançamento foi focado principalmente em VHS, o que fez com que muitos fãs só descobrissem o filme anos depois. Apesar do orçamento menor, a equipe tentou manter a estética sombria do original, especialmente nas cenas noturnas. Com o passar dos anos, O Escondido 2 deixou de ser visto apenas como uma continuação menor. Ele passou a ocupar um espaço curioso dentro do cinema de ficção científica dos anos 90. Não é um blockbuster. Não é uma superprodução. Mas é um exemplo claro de como Hollywood explorava o mercado de vídeo doméstico com criatividade. Hoje, o filme é lembrado por 3 motivos principais. Primeiro, por expandir a mitologia do original. Segundo, por seus efeitos práticos característicos da época. E terceiro, por ser uma continuação quase esquecida de um cult clássico. O Escondido 2 pode não ter alcançado o mesmo impacto do filme original, mas conseguiu algo importante: manter viva uma ideia. A ideia de que o inimigo pode estar dentro de qualquer pessoa. De que a identidade pode ser tomada sem aviso, e de que nem sempre existe uma solução simples para o desconhecido. Mais de 30 anos depois, o filme continua sendo redescoberto por fãs de ficção científica e terror, e talvez esse seja seu verdadeiro legado: não ser perfeito, mas ser inesquecível para quem decide olhar com atenção. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê um like e conte nos comentários a sua opinião sobre esse filme.